Olá, pessoal! Sempre muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Patrícia Salvaia, do Instituto Granatalma, e estou fazendo mais uma entrevista para o quadro O Ser e Fazer Psicologia. E hoje nós vamos falar sobre Carl Jung, psicologia analítica, e quem vai nos apresentar é o Guilherme. Gui, muitíssimo obrigada. Eu estava esperando por você e eu gostaria que você se apresentasse. Muito obrigado pelo convite, Paty. É sempre um prazer falar com você e principalmente falar de Jung, né? Eu sou psicólogo clínico, já atuo aí na clínica há uns 7, 8 anos. Sempre estudei abordagem junguiana, então é um assunto que eu gosto muito, né? Atualmente eu estou fazendo mestrado em psicologia junguiana pela PUC, no núcleo de psicologia junguiana, mas o mestrado, o programa de psicologia clínica, né? E também tenho o meu canal no YouTube, a minha página do Instagram, tudo voltado na questão da psicologia analítica, né? Que são os vários projetos que todo psicólogo acaba tendo que alimentar ao mesmo tempo, em paralelo também com a minha linha de pesquisa que eu estou desenvolvendo, que faz uma relação da psicologia analítica com a neurociência. Legal. E conta pra gente, Gui, por que que você decidiu estudar psicologia? Eu nunca pensei em estudar psicologia na vida, acho que isso que é interessante, né? Todo mundo que acho que vai pelo Jung tem um encontro em algum momento inesperado e aí captura a atenção da pessoa e ela começa a seguir por aquele caminho. Mas eu nunca tinha lido nada sobre, psicologia era um assunto totalmente alheio à minha vida, ninguém da minha família tinha feito terapia, então não tinha nenhum contato com isso mesmo. Mas uma vez eu estava fazendo uma viagem com uns amigos pelo interior ali de São Paulo, e a gente ficou na casa de uma pessoa e ela tinha um livro do Jung, que é O Homem e seus Símbolos. E aí eu vi aquele livro ali, a capa do livro me chamou a atenção, né, que é bem bonita, aquela edição da capa branca com aquele mandala. E eu comecei a folhear o livro e me chamou a atenção. E aí, quando eu voltei dessa viagem, eu decidi comprar o livro, né? E eu peguei aquele livro na mão, eu falei, não, depois que eu ler isso aqui vai mudar tudo. Eu não fazia ideia do que o livro falava. E eu comecei a ler e me interessei pela psicologia, fui lendo um livro do Jung, comprando outros, e uma coisa foi levando a outra, eu decidi entrar na faculdade de psicologia a partir do trabalho do Jung. Legal, isso a gente tem em comum. Eu também, quando fui fazer psicologia, eu fui por causa de Jung. Então, eu não descobri Jung durante a graduação, né? Eu fui fazer a faculdade por causa dele. Então, você foi fazer a faculdade de psicologia para estudar Jung, e aí, surpresa, a grade da faculdade não tem Jung. Não tem, não tem. É até isso, né? Um pouco difícil as faculdades que tem Jung hoje, né? São Uhum, poucas que tem na verdade. As que eu sei que tem é a PUC, na PUC Jung é bem forte ainda, então as pessoas têm 2 semestres de analítica lá, tem o núcleo junguiano muito forte, se não me engano, é o maior da América Latina agora. E legal. a Mackenzie tem também aqui em São Paulo, Jung, e a Unip, eu sei que eles têm pós em Jung lá, a Irene Gaeta está por lá, mas eu não tenho certeza se na grade do curso tem Jung, mas eu acredito que tem. Uhum, Mas são raras as faculdades que têm Jung mesmo, e tem uma ênfase grande na psicologia analítica. uhum. Mas Então a gente aí, tem que olhar. o É, legal foi que você você fundou a Liga de Estudos Jungianos na FMU. Conta um era pouquinho. isso que eu ia comentar, né? Que a gente começou a ter essa ideia lá na faculdade, eu estudava Jung sozinho, né? Então, eu sempre estava pegando os livros e lendo, e aí tinha a ideia de fazer um grupo de estudo, né? Eu já queria fazer. E aí uma moça lá da mesma turma que eu começou a falar sobre montar ligas acadêmicas, falou, tem essa ideia de fazer ligas acadêmicas, não sei o que, ela pegou isso de outras faculdades públicas que tinham, e a gente se juntou e decidiu fazer a Liga de Jung, né? Ela escreveu o estatuto, que ela entendia mais essa parte, ela vinha do direito, né? Então ela escreveu e a gente fundou a primeira Liga de Jung. Procuramos os professores junguianos, tinha dois na FMU na época, né? Que era a Uhum. professora Ana Caramujo, que tá lá até hoje e coordena o curso de musicoterapia. E a professora Angélica também, que eu não tenho certeza se está na FMU ainda, mas ela
fez mestrado lá na PUC, onde eu estou fazendo agora, no mesmo núcleo. E aí elas que aceitaram ser nossas orientadoras. E a gente Uhum, tinha as atividades que era principalmente a gente fazia o grupo de estudos, então a gente pegava um livro de Jung e lia juntos, né? O livro do semestre, e a cada 15 dias a gente fazia reuniões, e a gente fazia uma liga, como é que se diz mesmo? Uma jornada de psicologia analítica também todo semestre lá. A gente fez, eu acredito que tem até hoje, se eu não me engano, a LAPEG ainda funciona lá. Pelo menos eu sei que a jornada ainda acontece. Pelo menos no último semestre eu acho que eu vi, não sei se esse semestre eles vão fazer de novo. E uhum. tá lá, funcionando ainda, apesar de a gente não ter mais nenhum contato, mas continua existindo. Então foi bem legal que a gente trouxe Jung ali, a Paty entrou na liga com a gente, fez parte da diretoria, e a gente foi desenvolvendo, foi bem legal o período que a gente estava junto, a gente estudou bastante lá, né? E Uhum. ali que a gente aprofundou bastante a nossa relação também. Sim, foi ali que a gente se conheceu. Um encontro muito feliz. Uhum. Então, É, a gente estudava, né, Jung na faculdade e depois você foi fazer pós. Conta pra gente a tua pós e agora o teu mestrado. acho que teve o caminho aí que durante também a faculdade eu fiz a iniciação científica, e aí eu comecei a publicar os artigos nas revistas junguianas, né? Então, às vezes eu publico alguma coisa na CELP, que é a revista do Instituto Junguiano de São Paulo, e às vezes na Junguiana, que é a da SBPA, que é outra associação junguiana que tem aqui. Então, eu fui seguindo por esse caminho de publicação de artigos independente, né? A Uhum, minha linha de pesquisa é essa, a principal, que é essa de neurociência e psicologia analítica. E aí eu entrei, fiz um ano de supervisão no SBPA, que tem aquela supervisão para recém-formados, a Paty também participou, né? Eu fiz por um ano ali. E depois eu entrei na pós na PUC. A PUC tem um programa de aprimoramento clínico para quem está fazendo, quer iniciar na clínica e quem faz psicologia analítica. É uma espécie de residência médica, né? Você faz um ano ali de atendimento, supervisão, dentro da clínica da PUC, tem um- uma ajuda teórica ali para você olhar os casos, então foi bem legal. Eu fiz um ano dessa pós, eu terminei, e assim que eu terminei, eu conheci os professores de lá, e um desses professores que foi meu professor aí no aprimoramento, ele aceitou ser meu orientador no mestrado, e aí eu entrei no programa de mestrado da PUC também, em psicologia clínica, né, dentro do núcleo junguiano deles. uhum. É legal, porque você está trazendo como você tem uma base muito forte de Jung, né? Começou na Uhum, faculdade, depois procurou uma pós, fez supervisão na SBPA e agora está fazendo mestrado. Isso é o que a uhum, gente tem na parte acadêmica, mas também é legal comentar que a SBPA e o IJUSP, assim como outros estados têm outras associações, são institutos que formam analistas junguianos, né? exato, né? E aí é um programa de 4 anos, bastante profundo, né? Que até a última vez que eu conversei com eles, eles só aceitavam psicólogos e médicos para se Uhum, tornarem analistas. Mas aqui a gente está cobrindo essa parte de quem quer estudar psicologia e se especializar na psicologia analítica, esse é um caminho, né? uhum, Ou procurar uma PUC, uma faculdade que tenha Jung na grade, mas mesmo assim vai ter que continuar estudando muito depois, né, Gui? uhum. Eu acho que qualquer abordagem da psicologia que você escolher, você vai ter que estar sempre estudando. Isso é muito importante, né? Tanto os seus estudos particulares, sempre estar lendo alguma coisa. Você nunca pode estar não lendo nada, não existe essa possibilidade para o psicólogo, né? Você sempre tem que Uhum, estar estudando e dentro daquela abordagem, se você já se identificou com ela, você vai entender quem está estudando aquilo, se aproximando de quem está fazendo já aquele trabalho, porque aí que você realmente se apropria da sua abordagem, né? Então, aqui em São Paulo, como você falou, tem a SBPA, tem o JUSP, tem a PUC, que estão sempre promovendo eventos, sempre promovendo, tem cursos, tem palestras, e você ir se envolvendo nessas coisas ajuda bastante, aí você enxergando um caminho, tendo contato com as pessoas que já estão estabelecidas nessa área, facilita demais. uhum, legal. E para quem pensa em estudar psicologia e está querendo escolher uma abordagem, como que você diferencia a psicologia analítica das demais abordagens?
Eu acho que a psicologia analítica ela é bem diferente assim das demais abordagens. Ela entra numa visão muito particular de mundo que o Jung tinha, justamente porque ele tem um campo de interesses muito amplo, que tudo que faz parte da vida humana interessa o Jung, né? Então ele vai para desde as partes biológicas, físicas, a medicina, né? Ele era médico, então ele tem essa parte das ciências naturais muito forte, mas ele também tinha muita influência da filosofia, da teologia, de tudo aquilo que faz parte da vida humana, e ele se apropriava dessas coisas, mitologia, religião, etc. Então, a psicologia analítica, ela abrange o ser humano como um todo nesse sentido, né? Ela não fica restrita ao âmbito do funcionamento mental, de entender só como o ser humano processa informações ou como ele funciona de maneira particular, mas ela realmente tenta tocar tudo aquilo que faz parte da vida humana, da experiência do ser humano, né? E não só do ser humano moderno, mas do ser humano em todas as épocas que ele viveu, né? Então você tem justamente esse interesse pela religião do Jung, pela mitologia, por quê? Porque a mitologia sempre foi algo central na vida humana. Não existe uma comunidade humana que se desenvolveu sem uma religião, sem uma espécie de mito, que fosse central na vida da comunidade. Não é algo periférico, eles contavam a história na fogueira, não. Aquilo decidia o que que eles vão fazer naquele dia, ou eles sacrificavam coisas, né, em prol dessa área da vida. Então, é o mais importante, é o que vinha primeiro. Então, como você vai estudar o ser humano, estudar essa espécie e deixar isso de fora, porque não se encaixa no nosso pensamento científico da nossa época, então isso aqui não é adequado, né? Vamos excluir. Então, Jung achava isso totalmente descabido. Ele tentava entender, óbvio, por um ponto de vista psicológico, mas o papel que tudo isso tem na vida humana, né? Então, para o Jung, essa visão de ser humano ela vai muito além da visão do ser humano moderno. Ela pega toda essa visão histórica, né? Por isso que ele adiciona não só a camada do inconsciente pessoal, que aí a gente diferencia um pouco do que é o inconsciente pessoal do coletivo. Porque o inconsciente pessoal a gente vai entender que é o quê? Aquelas coisas que aconteceram na vida individual da pessoa. Que, como que foi a sua infância, a sua relação com os seus pais, os padrões de reação emocional que você aprendeu ao longo da vida, essas coisas que ficam inconscientes, mas que vão modelando o seu comportamento, os traumas que você teve no passado, etc. Muitas abordagens da psicologia vão por aí, vão explicar os comportamentos humanos a partir disso, né? Além do que é do funcionamento consciente. O Jung ele entende já a camada do inconsciente coletivo, que ele vai entender como que não só a sua história particular, mas como a história da espécie inteira, como o funcionamento do ser humano primitivo, arcaico, ainda influencia a sua forma de funcionar hoje, e como você tem que estar em bons termos com ele para sua vida fluir bem. Então, você amputa uma parte importante da personalidade, né? Uhum, Então, essa visão ampla do ser humano que o Jung tem, que eu acho que diferencia das outras, tem muita coisa para falar sobre uhum, essa diferença, né? Só mais um ponto, por exemplo, que eu acho que é importante ressaltar, é que o Jung também, a visão do que é a psique para o Jung é bem diferente das outras abordagens, porque ele não encerra a psique dentro da cabeça como se fosse um subproduto da química cerebral, né? Então tá uhum, dentro da sua cabeça, porque ele enxergava os, os fenômenos de sincronicidade que acontecem, que às vezes, por exemplo, uma pessoa sonha com algo que não aconteceu e aquilo acontece. Não tem como você, levando em consideração as limitações das leis espaço-temporais, você conceber como isso acontece, mas acontece. E com uma probabilidade muito maior que a matemática permitiria. Algumas pessoas experimentam muito isso ao longo da vida, outras pouco. Então, o que é a psique humana? Se ela não está totalmente limitada dentro das leis espaço-temporais, se esse tipo de coisa é possível de acontecer com seres humanos, a gente explica como isso acontece? Não. Mas a gente sabe que faz parte da experiência humana. Como ter um modelo de psique que inclua a possibilidade desse tipo de coisa acontecer. E aí você entende o mistério que é o ser humano. O que é o homem? O que é a psique? É uma coisa que a gente não
sabe ainda, Uhum, né? E o Jung só constatou isso, tipo, é um material muito amplo para a gente trabalhar, então não dá para te reduzir para dentro da cabeça da pessoa, né? É uma uhum. visão bem interessante que permite vários desdobramentos a partir daí. Legal. E conta pra gente de onde veio o seu interesse em estudar Jung com neurociência? Eu acho que é um pouco disso, né, que eu falei. O Jung, ele sempre teve essa visão que inclui as ciências naturais. Eu acho que isso diferenciou ele muito de um místico ou qualquer coisa nesse sentido, né? Ele foi muito acusado disso, mas a verdade é que ele sempre entendeu que tinham essas relações bem fortes do inconsciente coletivo, inclusive com a estrutura do cérebro do ser humano, né? Então, por exemplo, como essas imagens do inconsciente coletivo se repetem em todo lugar, ele entendeu que isso também estaria relacionado, não seria causado, mas seria relacionado com a estrutura do cérebro, que também é a mesma, independente de o ser humano de qualquer parte do mundo ou época você pega, ele tem a mesma estrutura. Então, Uhum, ele entendeu que entre esses padrões universais deveria existir necessariamente uma relação com a estrutura do cérebro. Mas isso é uma questão que ele postulou naquela época e que dava para tirar conclusões muito limitadas devido à tecnologia que existia, né? Não tinha como você fazer um PET scan do funcionamento cerebral, o conhecimento da neurociência era bem primitivo e ainda é, né? A gente está avançando ainda, mas hoje, a partir do que se avançou nesse conhecimento, dá para estabelecer paralelos muito mais profundos entre a teoria do Jung e a neurociência, né? Então, eu acho que ele é um campo para dar uma base sólida para aquilo que o Jung teorizou empiricamente. A partir uhum. das observações clínicas, os padrões recorrentes que ele observava, ele fez um modelo de psique, ele derivou um modelo de psique, e aí, com o avanço da neurociência, a gente tem a possibilidade de aprofundar as evidências que sustentam essa teoria, né? Então, eu sempre achei isso muito interessante quando ele traz esse tipo de assunto. E eu comecei a ler alguns neurocientistas que eu gosto bastante, que eu consigo fazer uma ponte entre o Jung, por isso que eu decidi pesquisar isso, né, para entender se de fato, a partir desses avanços, a gente consegue dar uma sustentação melhor para a teoria junguiana. Legal. E aí eu acho que você também demonstra um pouquinho o perfil do psicólogo, a psicóloga que vai estudar Jung, né? Não é aquela Hum. pessoa que acha que é ação-reação, estímulo-resposta, né? Uhum. Tem que pensar um pouco diferente. Eu acho que o psicólogo junguiano ele tem que ter essa característica, né? Ele tem que ter um temperamento filosófico, assim, de saber compreender essas questões da vida humana, do sentido da vida humana e todas essas questões que são mais profundas propriamente da vida do ser humano, né? De como a gente confere sentido à nossa vida, mas ao mesmo tempo tem que ter um interesse por ciências naturais, né? Tem que ter um interesse que enraiza tudo isso dentro de uma prática muito específica que combina as duas coisas, né? Então, o perfil do psicólogo junguiano normalmente envolve uma pessoa que tem interesses amplos, né? Que está ali tanto para ter absorver material de várias fontes, né? De tudo aquilo que toca a vida humana. Então, acho que isso é uma das características das pessoas que estudam. Normalmente são pessoas que têm interesse pelas artes, têm interesse pela religião, mas também têm esse temperamento científico nessa combinação dos dois. Uhum, legal. E a gente entende que, acho que a Covid deixou isso muito claro, né? O quanto que existe demanda para a gente trabalhar a saúde mental, então existe muita demanda por psicólogos, né? Você Uhum. gostaria de fazer um convite para as pessoas estudarem psicologia e estudarem psicologia analítica? Ah, com certeza. Eu acho que, na minha visão, o Jung foi muito visionário no modelo de ser humano que ele propôs, e as coisas estão caminhando ainda de uma forma a entender melhor o que ele disse, desenvolver evidências sobre aquilo que ele falou, como se ainda a gente estivesse engatinhando para chegar em uma coisa que ainda está no estado de uma visão, né, que ainda precisa se concretizar. Então, tem muito campo para aprofundar dentro da psicologia analítica. Eu acho que tanto se você quer trabalhar na clínica, como se você quer ser um pesquisador,
tem muita coisa para ser aprofundada dentro da psicologia, porque ela é muito ampla. Então, com certeza, né, se você entra nessa área, o que não vai faltar é assuntos para você explorar, áreas para você trabalhar. É um campo que ainda tem muito potencial para ser desenvolvido, né? Eu faço os meus vídeos no YouTube cobrindo a obra completa do Jung, né? Eu vou fazendo pelo menos um vídeo por mês, né, onde eu consigo encaixar nas demandas. Mas eu sempre vou fazendo análise de filmes e falando sobre as obras do Jung, algum vídeo sempre centrado na base da psicologia analítica, né? Então, com certeza, se as pessoas quiserem estudar, eu acho que é uma área que tem bastante potencial. Também, através do meu canal, tem bastante material lá que dá para acessar e começar a entender um pouco mais desse mundo. Eu acho que é um excelente convite, né, Gui? Para as pessoas se aproximarem, entenderem o que que é a visão do Jung. Os teus vídeos são realmente incríveis. E você já tem bastante vídeo lá, né, Gui? Quantos vídeos você já tem? Já cobriu o conto de Ah, fada, mitologia? Como que tá? eu não sei quantos vídeos tem, né? Mas passou de uns 50, 60 já que eu tenho lá. Eu não tenho certeza, pode ter mais que isso, mas eu vou fazendo assim, já faz uns anos que eu tô fazendo, mas eu não contei exatamente, mas acho que passou mais ou menos por aí, Uhum, legal. né? E tem alguma coisa, Gui, que eu não te perguntei, mas que você acha que seja interessante compartilhar sobre Jung, sobre psicologia analítica? Eu acho que uma coisa que é fundamental, isso é que é muito parte do trabalho do Jung, ele sempre dizia isso, né? Que para você trabalhar com o paciente, você usar um método no paciente, você tem que usar esse método em você mesmo primeiro, né? Então, essa ideia de que todo psicólogo tem que ter passado por análise, isso foi Jung que colocou. Dentro da Sociedade de Psicologia Analítica, isso foi uma exigência dele, né? E até hoje a gente sabe que a maioria das linhas de psicologia recomendam isso. Então, é fundamental que se você quer ser psicólogo indiano, quer estudar esse tipo de coisa, que você estude e aplique em você também, né? Então, você anotar seus próprios sonhos é fundamental, fazer uma tentativa de interpretá-los ali, e experimentando com isso na própria vida, né? E aí você vai vendo os ganhos que aquilo te traz. Isso vai te dar experiência para lidar com as outras pessoas, né? Eu posso falar por mim que o que me deixou tão ligado à psicologia analítica foi justamente isso. Foi o processo de começar a anotar meus sonhos, tentar entender eles, e a partir dos entendimentos que eu tinha daqueles sonhos, eu fazia mudanças na minha vida, arriscava tomar determinadas direções. E todas as decisões importantes que eu tomei nos últimos 10 anos, todas tiveram relação com sonhos que eu tive, todas. As decisivas foram provenientes de sonho. Então, você viver isso e ter coragem de experimentar isso na sua vida, arriscar, eu acho que é fundamental, né? O Jung também recomendava que a partir de um certo ponto você fizesse uma espécie de livro vermelho particular. Então, eu desenho algumas coisas que eu tenho imagem muito marcante nos meus sonhos, eu gosto de desenhar. E aí, você desenvolver algum tipo de prática artística em paralelo também é super legal, ajuda muito. Mas se você vai estudar psicologia analítica, tem que estar preparado para isso, para entrar de fato, viver aquilo, tomar riscos baseados naquilo que você está estudando, até para você poder dizer para os seus pacientes fazer a mesma coisa depois, né? Ótimo, excelente. Gui, muitíssimo obrigada mais uma vez. Eu acho que foi uma entrevista muito rica. A gente poderia ficar por horas falando sobre Jung. Com certeza. Inclusive, eu acho que a gente deveria fazer outros vídeos para a gente bater papo sobre Jung. Mas por hoje acho que a gente já cobriu o conteúdo, né, desse quadro, que é para estimular alunos de ensino médio e de primeiros semestres de psicologia a, a entender as abordagens e as áreas da psico e também poder escolher. Então, Gui, Uhum. muitíssimo obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, claro, se quiser fazer mais vídeos, eu fico à disposição também sempre, né? Sempre um prazer conversar aqui com você. Tá ótimo. E a gente vai deixar na descrição do YouTube todos os seus canais, porque daí as pessoas já podem começar a aprender mais sobre Jung. Obrigada, Gui. Perfeito, Paty. Por nada. Olá.
Muito obrigada por ter assistido essa entrevista. Espero que ela tenha te ajudado a ampliar o seu olhar sobre a psicologia, a tirar as suas dúvidas. Nós estamos aqui gravando uma série de entrevistas. O nome do quadro é O Ser e Fazer Psicologia. E o propósito é apresentar para você as diversas áreas de atuação e as diversas abordagens da psicologia. Então, por exemplo, áreas de atuação: psicologia hospitalar, psicologia escolar, psicologia jurídica, e abordagem seria a psicologia analítica, a psicanálise, o TCC, análise de comportamento. Então, se você está querendo, só por curiosidade, entender como funciona a psicologia, ou se você é aluno de ensino médio e está tentando escolher uma profissão, ou se você já é aluno de psicologia e tem tantas opções pela frente que não sabe o que escolher, continue assistindo. Temos outras gravações que já foram publicadas e ainda teremos mais, né? E continue assistindo, compartilhe com quem você acha que também pode se interessar pelo assunto, tá? A ideia é sempre trazer informação e conteúdo interessante para vocês. Obrigada mais uma vez e nos vemos na próxima entrevista.